debater temas que nos são muito queridos. A crise na habitação, os direitos sociais, o transporte, o ambiente, as políticas culturais. E o nosso tema de hoje, economia local e trabalho. A situação que vive o Porto e os portuenses é grave. A economia parece estar adormecida, muito por culpa de medidas agressivas para a promoção do turismo na cidade e sem o cuidado de suplementar a economia local noutros setores. Com a pandemia, as fragilidades da cidade estão agora mais expostas, nomeadamente na monocultura do turismo, o trabalho precário, muitas vezes sem qualquer vínculo laboral, a especulação imobiliária, os baixos rendimentos e o aumento da pobreza. A ausência de intervenção da Câmara, aliada à promoção dos interesses instalados, fez persistir e agravar muitos dos problemas da cidade e dos portuenses. A nível local, tal como no resto do país, o Bloco afirma-se como uma força política pela defesa da economia bem alicerçada e pela defesa do trabalho digno e dos trabalhadores. E, nesse sentido, tem vindo a promover e a defender várias propostas. A promoção e a proteção da economia local através da regulação do comércio na cidade, nomeadamente na redução do horário de funcionamento dos supermercados e hipermercados e grandes superfícies, a dinamização e a valoração do comércio local, o combate à monocultura do turismo e o estímulo da sustentabilidade dos pequenos produtores, o reforço e a promoção das hortas comunitárias e o consumo local com a disponibilização de mais bolsas de terrenos agrícolas municipais. O direito ao trabalho com direitos. Regularização laboral dos trabalhadores e trabalhadoras com vínculos precários que desempenham funções e atividades permanentes na autarquia. A inclusão nos contratos de contratação coletiva de uma cláusula contra a precariedade, não permitindo que fornecedores, prestadores de serviço ou concessionários contratem pessoas através de vínculos precários, e a reversão do combate à concessão de serviços com funções sociais e económicas, como a gestão das cantinas escolares, os serviços de limpeza em espaços do município e a recolha de resíduos. Claro está que tudo isto pode e deve ser melhorado, e para isso é necessária uma discussão adulta e coesa de todas estas matérias. É isso que pretendemos hoje. Contamos com a vossa participação e começamos com a presença do nosso orador, deputado José Soeira, do Bloco de Esquerda da Assembleia da República. Muito boa noite. Penso que a deixa é para que eu comece a intervir. Queria também cumprimentar-vos a todos, a todas, e dar um pouco, assim, alguns tópicos para a nossa conversa, para o balanço que temos de fazer sobre a situação da cidade, no que diz respeito à economia e ao trabalho. O Porto tem uma velha tradição industrial, nomeadamente uma história industrial forte em freguesias como o Bonfim ou como o Campanhã, e tem também uma história comercial muito relevante, até pela sua localização geográfica. Mas é bem verdade aquilo que a Sónia Garrido já disse na sua intervenção inicial, que de facto a cidade do Porto nos últimos anos tem vindo a afunilar a sua vocação e a sua especialização económica, digamos assim, numa monocultura, e as monoculturas são sempre negativas, são sempre formas de nós termos menos diversidade e de termos menos capacidade de escolha e de estarmos mais dependentes da conjuntura e, portanto, tem vindo a afunilar precisamente numa espécie de monocultura do turismo, como aqui já foi dito, que passa muito e que tem e os efeitos mais, ou digamos assim, os elementos mais evidentes ou mais simbólicos, até mais brutais, são precisamente o número de hotéis que tem vindo a ser licenciado e que tem vindo a ser construído e toda a economia relacionada com a economia dos eventos e as atividades que, no fundo, são atividades que dependem de quem está de passagem e que não são pensadas para quem vive na própria cidade, para quem vive na área metropolitana e na região com a qual a cidade tem uma relação privilegiada.
Claro que o Porto tem também alguns setores, nomeadamente do ponto de vista da investigação científica, na área das ciências biomédicas, em toda a economia relacionada com o vinho do Porto, por exemplo, tem, digamos, alguns setores que marcam muito a sua identidade histórica e a sua identidade recente. Mas é um facto que nós temos uma economia muito assente, que foi nos últimos anos sendo muito assente num fenómeno muito assente no crescimento e na aposta no crescimento do turismo, muito assente numa recuperação urbana e num processo de gentrificação que precisamente fez com que a recuperação da cidade fosse feita à custa da transformação de habitação permanente em alojamento turístico, de equipamentos abandonados em hotéis, de edifícios que estavam disponíveis para habitação em edifícios dedicados ao turismo, à hotelaria, e também isso reconfigurou o próprio comércio no sentido dos seus destinatários. Nós hoje estivermos no Centro Histórico do Porto, vemos que grande parte do comércio local foi reconfigurado para servir um outro público, e isso colocou a cidade, por um lado, muito vulnerável à conjuntura. Veja-se agora com a questão da pandemia, que seria sempre uma situação muito difícil, mas uma cidade completamente dependente do turismo fica muito vulnerável às flutuações da conjuntura económica, e é isso que nós estamos também neste momento a assistir. E, por outro lado, o próprio setor do turismo, esta monocultura do turismo, assentou em grande medida em trabalho precário, em trabalho mal remunerado, em trabalho sem direitos, o que contrasta, aliás, com as enormes taxas de lucro que este tipo de desenvolvimento económico criou. E, portanto, nós tivemos um crescimento do emprego, mas um crescimento do emprego muito assente nesta monocultura e muito assente num padrão laboral marcado por baixos salários e por precariedade. E isso penso que é um diagnóstico que é preciso fazer, porque correspondeu a uma escolha política deliberada de promoção e especialização da cidade nesse caminho, nesse setor, com essas dimensões. Depois, a segunda questão que queria também colocar, e na linha também do que já foi dito pela Sónia, para nós podermos discutir e para podermos conversar sobre isto e para poderem discordar também do que eu vou dizer, é um pouco uma nota sobre qual é o papel que as políticas públicas locais podem ter ao nível da economia e da regulação do trabalho. É verdade que grande parte das escolhas económicas dependem de decisões que são tomadas à escala nacional. E dependem, claro, também de conjunturas, de decisões, de formas de regulação que, no fundo, são estabelecidas à escala internacional. Mas é no marco do Estado-nação que grande parte da regulação laboral e que a política económica é mais marcada, sobretudo num país também com as características de organização política que tem o nosso. E, portanto, quando nós falamos de legislação laboral, estamos a falar de matérias que são, evidentemente, da escala nacional. Quando nós falamos de determinados programas de estímulo à economia, estamos a falar muito de programas que se decidem a nível nacional. E até quando falamos de investimentos públicos, estamos muito dependentes de decisões que são tomadas ao nível nacional, embora haja aqui alguma capacidade de intervenção regional e de intervenção local. Mas penso que nós devemos olhar para aquelas dimensões em que as políticas locais podem, de facto, fazer a diferença do ponto de vista do emprego e da economia, ou de uma economia pensada também como forma de desenvolvimento, de redistribuição da riqueza, de respeito ambiental e de reconversão produtiva, energética, climática, com a preocupação da justiça climática e, no fundo, de uma economia que esteja ao serviço desse desenvolvimento equilibrado, desse desenvolvimento justo e que esteja ao serviço do emprego com direitos, da criação de emprego com direitos. Eu diria que a esse nível da regulação do trabalho, as políticas públicas podem ter, as políticas públicas locais podem intervir essencialmente em três dimensões. A primeira é a dimensão da regulação e do licenciamento da própria atividade económica. Não esqueçamos que são as autarquias que dão licenças para a abertura das atividades económicas e para a sua localização.
as políticas, por exemplo, que determinadas cidades tiveram para garantir que não há zonas só de uma determinada atividade, que existe um equilíbrio na distribuição da atividade económica, que existe uma limitação, uma moratória, por exemplo, a novos hotéis, que existe uma regulação do alojamento local, tudo isso são medidas que estão neste momento nas mãos das autarquias. Como estão nas mãos das autarquias, por exemplo, a regulação de setores como o setor do transporte de passageiros, como está sob a responsabilidade das autarquias, por exemplo, a regulação dos horários. A Sónia falava disso. E, portanto, há aqui uma intervenção das autarquias que é muito importante e muito decisiva na regulação da atividade económica, no licenciamento e na definição das regras da atividade económica. E desse ponto de vista, o modelo de cidade que nós temos exprime-se e tem, digamos assim, como consequência também, as escolhas de regulação económica que nós fazemos e que estão nas mãos das autarquias. Em segundo lugar, nós precisamos de pensar também qual é o papel que uma autarquia pode ter na configuração da economia da cidade do ponto de vista dos investimentos que faz e de como orienta, digamos assim, também o desenvolvimento económico da cidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que uma escolha que faça a cidade e o desenvolvimento económico da cidade ficar totalmente dependente do mercado é uma escolha legítima, mas é uma escolha de demissão, de alguma forma, das políticas públicas ou de subordinação das políticas públicas à lógica da acumulação capitalista, aos processos de acumulação capitalista e às suas dinâmicas, que não têm em conta o que é que são as necessidades e as escolhas que defendem o bem comum e que defendem esse desenvolvimento mais integrado. E nós precisaríamos de pensar, se nós não queremos uma cidade assente na monocultura do turismo, então que tipo de cidade é que nós queremos? E neste momento eu acho que este é um momento chave para discutir, precisamente pela circunstância da crise económica, que resulta também da crise pandémica que nós vivemos. E este é o momento de discutir então que cidade é que nós queremos para o futuro e qual é o papel do investimento público nessa cidade que nós queremos para o futuro. Em que setores é que nós queremos investir? É possível haver no Porto alguma dimensão de reindustrialização? Pergunto. E se sim, que tipo de reindustrialização é que nós queremos? Que tipo de comércio é que nós queremos também incentivar na cidade do Porto? E que tipo de serviços é que nós queremos estimular também com o investimento público? Há uma área que me parece evidente, e se calhar também sou particularmente sensível a ela, mas enfim, quero referi-la apenas como exemplo, que é a questão da chamada economia dos cuidados, que inclui serviços de apoio às pessoas dependentes, que inclui infraestruturas de cuidados que são também equipamentos públicos que respondem às crianças, às pessoas mais velhas, às pessoas idosas, aos cidadãos com deficiência, mas que no fundo implica que nós olhemos para a cidade, toda ela, como uma cidade cuidadora, uma cidade capaz de ter infraestruturas de cuidados que respondam à população que vive aqui. Porque um dos problemas da economia que nós temos tido e da monocultura do turismo que nós temos e de uma economia para quem está de passagem e não para quem está na cidade, é que os salários que são atualmente praticados na cidade, os salários mínimos e os salários médios, não permitem às pessoas viverem na cidade. E nós temos imensos equipamentos, edifícios vazios, edifícios devolutos, equipamentos que eram equipamentos públicos e que foram privatizados, ou que são ainda do Estado, mas que deixaram de estar ocupados, que poderiam ser reconvertidos precisamente para esta economia dos cuidados, que por um lado poderia responder a necessidades sociais urgentes do ponto de vista do apoio à infância, do apoio às pessoas idosas, do apoio a quem precisa de acompanhamento e que permitiria também criar na cidade do Porto alguns milhares de empregos que seriam também, penso eu, muito, muito importantes. Em terceiro lugar, para além da dimensão do licenciamento, da regulação da atividade económica e do investimento público em determinados setores e determinados serviços, penso que há um papel que as autarquias têm na própria regulação das relações laborais e no padrão laboral
que existe num determinado território. Essa regulação passa, em primeiro lugar, pela obrigação, pela responsabilidade de as autarquias darem o exemplo nos seus próprios trabalhadores. Nós tivemos recentemente, a nível nacional, o PREVPAP, o Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública. Nós insistimos muito, quando discutimos a lei em 2016, que essa lei incluísse as autarquias locais, ou seja, que o PREVPAP, apesar de o poder local ter autonomia relativamente ao poder central, mas nós insistimos muito que a lei do PREVPAP previsse explicitamente que deveria haver programas de regularização também para os trabalhadores das autarquias, e que, nomeadamente, o recurso excessivo, abusivo, por exemplo, aos contratos de emprego e inserção e aos chamados programas ocupacionais, pudesse ser corrigido e que todas as necessidades permanentes das autarquias fossem regularizadas e fossem convertidas em contratos efetivos, em contratos permanentes dos trabalhadores. Estamos a falar de todos os serviços, seja na área da cultura, na área das piscinas, na área do ambiente, da recolha de lixo, enfim, todas as dimensões da atividade de uma autarquia, de uma Câmara Municipal e das juntas de freguesia. E, portanto, esta é a primeira questão. Eu acho que nós precisávamos de fazer um ponto de situação, vocês saberão isso muito melhor do que eu, porque têm estado a intervir, nomeadamente quem está na Assembleia Municipal, a Susana, o Pedro, o Joel. Precisávamos de garantir que a autarquia, o Porto, é uma cidade livre de precariedade do ponto de vista dos trabalhadores do município. Mas, além disso, as autarquias, como têm também recebido mais e mais competências, nomeadamente na área da educação, têm um papel muito importante do ponto de vista da contratação de serviços. O que é que acontece? E vocês sabem isso melhor do que eu, está aqui o João Pedro, também poderá falar desse exemplo concreto aqui na cidade do Porto. Há um conjunto de atividades de trabalhadores que, não sendo diretamente trabalhadores da autarquia, são trabalhadores que são indiretamente trabalhadores para a autarquia, no sentido em que são trabalhadores que trabalham intermediados por empresas que prestam serviços à autarquia. E aqui nós precisamos de olhar para este problema a partir de dois focos. Primeiro, é preciso que haja um processo de insourcing de muitas destas atividades. O que é o insourcing? No fundo é internalização, é o termo inglês, se calhar é uma estúpida estar a usar o termo inglês, mas como se usa muito o outsourcing, portanto, em vez de serviços que foram externalizados, como os serviços das cantinas escolares, como alguns serviços de limpeza, devem passar a ser internalizados. Devemos promover a internalização, o insourcing destes serviços e passarem a ser assumidos diretamente pelas autarquias. Não me parece razoável que, por exemplo, as piscinas municipais sobrevivam no sentido em que sejam os serviços que as piscinas municipais prestam, por exemplo, sejam completamente assegurados por pessoas que ou estão com recibos verdes ou estão a trabalhar de forma intermediada para empresas que prestam serviços. Penso que se deveria recuperar a ideia de que as cantinas escolares devem ser uma responsabilidade das próprias escolas ou das autarquias, mas não serem concessionadas a empresas privadas. Isso traria benefícios do ponto de vista da regulação da própria qualidade da comida e dos serviços que são prestados às crianças e teria vantagens, evidentemente, do ponto de vista laboral. Mas além das funções que possam ser internalizadas, há funções que continuarão a ser externas à autarquia, mas que correspondem a serviços que a autarquia contrata. E nos cadernos de encargos que a autarquia faz para contratar esses serviços, deve haver, e isso já foi aqui dito também, devem haver cláusulas anti-precariedade. Isto é, os cadernos de encargos para serviços de limpeza, de design, de assessoria técnica em várias áreas, de dinamização cultural, enfim, todos os que existam e que não sejam internalizados, e eu acho que muitos deles podem ser internalizados nas assistências de salas dos teatros municipais, nos apoios técnicos dos teatros municipais, alguns já foram internalizados, outros continuam a haver recurso a prestações externas na área da educação, na área do ambiente, enfim, em várias áreas, para além daqueles que sejam internalizados, aqueles que se mantiverem como serviços que a autarquia contrata, nos cadernos de encargos, através dos quais se contratam esses serviços,
deve haver uma norma anti-precariedade. E o mesmo na relação que a autarquia tem, por exemplo, com IPSS. Há autarquias que têm vindo a desenvolver, por exemplo, programas de apoio a pessoas dependentes que passam pela constituição de bolsas de cuidadores formais, que são contratualizadas com IPSS, que depois contratam as pessoas de forma precária. Ora, se a autarquia contrata esses serviços, tem que garantir que a lei laboral é respeitada. E finalmente, e com isto termino, o papel da autarquia nessa regulação, nessa moralização, nessa garantia do respeito pela lei, passa também pela presença que a autarquia tem enquanto representante da cidade em algumas instituições que são instituições que têm um papel muito importante na cidade. Os dois exemplos talvez mais eloquentes disto que eu estou a dizer é a Casa da Música e Serralves, no sentido em que tiveram experiências de mobilização dos trabalhadores precários, dos trabalhadores a falso recibo verde, dos chamados falsos externos, ou seja, trabalhadores que desempenham necessidades permanentes, fundamentais, essenciais para o cumprimento da missão dessas instituições e que não tenham um enquadramento laboral que seja digno, que corresponda àquilo que a lei prevê e que seja também compatível com as suas funções e com o respeito que essas funções merecem. E, portanto, aí a autarquia, de facto, não tem tido um papel tão ativo como seria exigível. E acho que, também desse ponto de vista, não é apenas nos conselhos de administração de Serralves e da Casa da Música que a autarquia pode intervir. Ou seja, não é apenas nessas instituições, porque a autarquia tem uma representação muito mais vasta num conjunto de outras instituições e penso que essa presença deve corresponder também a imposição de um padrão de respeito, de respeito laboral que seja exigente e que possa também contribuir para mudar o padrão que nós temos de grande precariedade. E por isso são apenas algumas notas, um pouco soltas, mas parece-me que de facto o Porto, nós devemos pensar que Porto, que economia queremos, que setores económicos queremos desenvolver e como é que as próprias políticas municipais podem ser um agente ativo de combate à precariedade e de garantia de direitos laborais, de defesa do trabalho digno. E é isto. Obrigado. Obrigada, Zé, pelo teu contributo. Pedi às pessoas que se queiram escrever para o fazerem agora, está bem, por favor. O Zé levantou aqui algumas questões muito importantes. Uma delas, fazendo... Sim, não consigo ligar o meu vídeo. Diz que o anfitrião interrompeu o vídeo, portanto, anfitrião, por favor, ativa o meu vídeo. Ok, já está, obrigada. Portanto, pedi então às pessoas que se começassem a inscrever, por favor, no bate-papo, está bem? O Zé levantou aqui algumas questões e fez aqui uma ligação extremamente importante, que é o impacto das medidas não só no plano nacional, mas também internacional, que têm na economia local e naquilo que é possível fazer localmente pela cidade e pelas pessoas. Deixaste aqui algumas questões importantes, a industrialização, o repensar da industrialização do Porto. Que tipo de comércio é que nós queremos? Isto sim é muito importante e isto é exclusivo da responsabilidade das câmaras, a definição dos seus horários e isso diminuir o encerramento do horário das grandes superfícies iria dar hipótese às pequenas superfícies para realmente fazer crescer e trazer à cidade as pessoas que basicamente foram corridas para as zonas limítrofes, deixando-nos muito como opção os shoppings e isso complicou realmente aqui a vida. O investimento público é também muito importante e a resposta social é algo que realmente me parece algo em que o Bloco e as medidas locais têm que ter alguma dinamização.
Tenho já inscrito o Pedro Faria. Por favor, Pedro. Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiro, achei bastante importante estas intervenções iniciais e gostaria também de referir que uma coisa que eu acho que sempre que tem preocupado, até nas discussões que temos tido no Bloco, é esta cidade de monocultura, esta cidade de economia não sustentável. Economia não sustentável porque não é sustentável de todo ter uma cidade em que todo o seu centro está virado para o turismo, em que isto foi uma pandemia que nos atingiu, mas imaginemos que aconteceria outra coisa qualquer, ou seja, a possibilidade de um centro de cidade só com turismo, que é o que acontece no centro do Porto, não é sustentável de futuro, não é sustentável mesmo a nível ecológico, obriga as pessoas que vivem e que trabalham no turismo a não terem onde morar junto aos sítios onde trabalham, ou seja, têm que fazer muito maiores deslocações, e acho que também há um outro problema que é que cidade é que este executivo quer que pessoas quer na cidade, que negócios quer na cidade. E parece-me que mesmo a nível daquilo que se tenta buscar como às vezes pensando que é uma indústria diferenciadora, com outra capacidade, acabamos por atrair também com essa indústria novas pessoas para o Porto, mas no fundo a não ser criada resposta a nível de emprego às pessoas que existem no Porto. Essa resposta diferenciada não é criada, ou seja, quando são criados empregos com outra capacidade, vê-se muito na importação também de mão de obra especializada para o Porto. Eu acho que se deveria pensar numa cidade mais com um espaço mais bem dividido, ou seja, não termos um sítio só com turismo, termos muito mais indústria. Podemos ter pequena indústria, não me parece de todo que aquilo que está planeado para a cidade, mesmo na zona ali de Campanhã, que se possa pensar em indústria no sentido tradicional da indústria, transformadora, mas poderá haver realmente a atração de algumas empresas e não será propriamente aquela ideia que nós temos da indústria transformadora. Por isso eu acho que temos que pensar de facto numa cidade diferente para as pessoas e com outras respostas a nível de emprego, a nível de atratividade também para outras coisas que não sejam os grandes negócios financeiros, que não sejam as grandes negociatas, que geralmente acabam por trazer também grandes negociatas imobiliárias e que acabam por tornar a cidade incomportável para quem trabalha ou para os ordenados que são recebidos na cidade. É só. Obrigado. Ora, tem escrito o João Pedro e depois o Mário Moutinho. Ora, boa noite a todos. Eu gostava de começar por dizer, não é, que vivemos uma situação muito difícil iniciada com esta crise sanitária desde fevereiro, não é? Que foi logo, imediatamente transformada numa crise económica e social profunda, não é? O capital, que nunca desperdiça uma crise para aumentar os seus lucros, esteve e continua a estar igual a si. Tudo fez e continua a fazer nesta crise sanitária para aumentar a exploração dos trabalhos e os seus lucros, não é? Isso é o que nós temos verificado. Mal se instalou a crise, o patronato do turismo mandou para casa os trabalhadores sem a tal estar obrigado, ou seja, criou branco de horas, retirou prémios, subsídios e outras remunerações, forçou gozos de férias em tempos de pandemia, despediu os trabalhadores que estavam nos períodos experimental e a contratos a termo, rescindiu contratos com empresas prestadoras de serviços que, por sua vez, despediram milhares de trabalhadores. Depois, encerraram empresas, deixaram de pagar os salários, recorreram ao layoff e a outros apoios de Estado, reduzindo drasticamente os direitos e os rendimentos destes trabalhadores.
quando se teve a retoma da atividade, estas empresas não repuseram os direitos que foram retirados. Muitas obrigaram os trabalhadores a ir a trabalhar sem lhes pagar os salários em atraso, ou seja, o que representa uma ilegalidade e uma violência contra os trabalhadores. Muitas empresas e estabelecimentos ainda se mantêm encerrados. São vários, passamos pelas ruas, aqueles cafés mais pequenos que trabalham com um trabalhador, que até é o proprietário, e depois tem mais outro. Esses são imensos cafés que estão, desses cafés e restaurantes, e sem data para reabrir, ou seja, os trabalhadores desses restaurantes e cafés sem salário, ou os salários brutalmente reduzidos. Atualmente estamos a ser confrontados também com a multiplicação por todo lado de processos de despedimentos coletivos. Ainda hoje estivemos ali à porta da IFASEC a fazer uma denúncia de 122 trabalhadores da empresa que eu estou a trabalhar, que é a Eureste, com argumentos falaciosos, áreas de serviço que nunca vão encerrar, estão a despedir trabalhadores com o argumento que não vão concorrer, ou seja, a concessão termina no final do ano e por esse motivo estão a despedir os trabalhadores. Sabemos nós perfeitamente que para não ficar com os trabalhadores basta única e simplesmente não concorrer, porque face à lei da transmissão de estabelecimentos, não é? A empresa que ganha, ou até mesmo a concessionária, se não abrir concurso, é obrigada a ficar com esses trabalhadores. Por outro lado, ainda temos o problema da Autoridade para as Condições de Trabalho, que continua a não atuar nestes setores, ou seja, no setor do turismo e hotelaria, das cantinas também, não aplica coimas, assim, ainda promove ainda mais um clima de impunidade que se vive nestas empresas. Relativamente ao que o Zé especificamente falou ao insourcing, também eu acho que é um problema grande que existe, porque existe sempre a desculpa das autarquias, que não existe verba, não existe autorização superior, ou seja, a nível do governo, para que sejam criadas as condições e as possibilidades e as devidas autorizações para eles o fazerem. Quanto à inclusão de normas nos cadernos de encargos que protejam os trabalhadores. Pela experiência que eu tenho de várias reuniões que já sucederam até com este vereador na Câmara do Porto, o Dr. Fernando Paulo, o que acontece é que ele diz que não pode colocar lá essas cláusulas. Eu acho isto muito estranho, porque ele diz mesmo que não pode colocar essas cláusulas, que eu questiono porquê, e depois já dei uma olhadela a este novo caderno de encargos que vai ficar em vigor a partir de janeiro, será em janeiro que entrará uma nova empresa ou nos meses seguintes. Há lá uma cláusula que diz que as trabalhadoras podem ser de segunda ou terceira. Nós reivindicamos que tivesse lá só de segunda, porque pelo quadro de densidades do contrato coletivo de trabalho, numa cantina onde existe só uma cozinheira, essa cozinheira tem que ser obrigatoriamente de segunda. Ele diz que não pode colocar isso. No entanto, numa cláusula mais à frente, vem dizer que o fardamento tem que cumprir com o estabelecido no setor, ou seja, na legislação do setor em vigor. Ou seja, há ali diferença de ideia, ou seja, para umas coisas pode-se aplicar as leis do setor e para outras já não se pode aplicar. Ele diz mesmo que tem que ser os sindicatos, depois de estar, se verificar a ilegalidade, a agir de forma a que isso não aconteça. E deixo aqui o meu contributo. Obrigada, João Pedro. Mário Moutinho. Olá, boa noite a todos, mais uma vez. Eu, antes de dizer as notas que tinha aqui para intervir, queria realçar o facto destes encontros que estamos aqui a
fazer este grupo conjunto de encontros estarem a resultar. Estamos todos a aprender a fazer isto de uma forma dinâmica e que funcione bem, mas eu acho que são realmente muito importantes fazê-los periodicamente. Enfim, agora foi a propósito desta prestação de contas autárquicas, mas poderemos continuar a fazê-los e acho que devemos fazer, porque isto é uma forma de discutirmos e de falarmos dos diversos temas, ainda que sem nos deslocarmos e com alguma facilidade e abrindo, digamos, essa discussão e o nosso pensamento a quem nos quiser acompanhar via internet. Posto isto, queria referir, é evidente que esta primeira intervenção do José Soeiro, importantíssima, ela é obviamente muito vocacionada para a questão autárquica, mas principalmente municipal. Nós, autarcas, nas juntas de freguesia, estamos muito mais limitados em discutir ou apresentar propostas no sentido de apresentar caminhos e soluções ou propostas de ação que nos dizem respeito e que são aquelas em que nós acreditamos, porque as juntas estão muito mais limitadas pela sua função. Ontem e hoje eu estive a trabalhar com a Teresa Martins para apresentarmos propostas ao abrigo do Estatuto de Oposição na Junta de Freguesia da União de Freguesias do Centro Histórico e confrontámos-nos muitas vezes com isto. Não faz sentido colocar esta questão à Junta, não faz sentido propor isto no plano da Junta, isto não cabe, digamos assim, não é da responsabilidade da Junta. A única coisa que podemos fazer é pedir à Junta que pressione as estruturas que estão acima para, seja a Câmara, seja o Governo, seja quem for, no sentido de resolver ou estar atento a estas situações. Posto esta primeira nota, queria sublinhar alguns aspectos que o José Soeiro, e não só, mas também falou a questão creio que o Pedro também falou disso, a questão do regresso das pessoas, do trazer as pessoas novamente, as pessoas que foram expulsas da cidade, trazê-las novamente para a cidade, e isto é para nós muito importante, como é óbvio, não é? Mas será sempre muito difícil. Eu estive no último debate, na última apresentação do PDM, precisamente na Junta de Freguesia do Centro Histórico, e o que se ouviu permanentemente foi a classe média, a classe média, a classe média. Portanto, não há nenhum discurso que tenha em mente o regresso das classes populares à cidade e à realidade social da cidade. E outro aspecto que me parece que é muito importante termos e até discutirmos é a questão do comércio local, do comércio tradicional. Ele ou foi vendido para as grandes cadeias, seja de restauração, seja de outras atividades económicas, e outros adaptaram-se eles próprios a um comércio que ficou exclusivamente ou principalmente vocacionado para o turismo. E acontecendo uma crise qualquer, onde o turismo baixa ou desaparece, os comerciantes são confrontados com aquela situação de nem haver turismo, nem haver habitantes. E, portanto, estão numa situação complicada. E, portanto, esta questão do comércio, e o Porto é uma cidade, principalmente a zona central do Porto, não digo a zona histórica, mas a zona central do Porto, a sua atividade económica é principalmente comércio, não é? Como sabemos. E é uma cidade, e é um local, e é uma zona da cidade onde estão previstas construir mais 50 hotéis, ou construir, ou abrir mais 50 hotéis, ou pelo menos estavam no início da pandemia, segundo dados que eu tenho. Podem estar desatualizados, mas de qualquer maneira andam por esta ordem de grandeza. E, portanto, temos que ter isto bem presente na discussão e nas propostas que vamos apresentar na autarquia, seja ela municipal, seja onde for. Para terminar, queria referir também que a questão do outsourcing, como o José Soeiro falou muito bem, que não é só na autarquia, nem nas outras instituições, nomeadamente até nacionais,
nós sabemos que há casos de empresas em outsourcing, mas há também muitos trabalhadores a recibo verde e precários que não estão nas empresas que fazem outsourcing com estruturas, nomeadamente no Briboli, por exemplo. Não é? Há muitos trabalhadores que estão precários, mas não estão ligados a nenhuma estrutura onde possa eventualmente existir a tal cláusula de defesa da precariedade e a precariedade, portanto, a antiprecariedade. Não é possível pô-la quando se trata de um trabalhador individual que nem tem sequer um contrato, tem uma avança e que muitas vezes está lá semanas a fio, outras vezes vai lá em horários esquisitos e por marcação das FIAs. Pronto, era apenas este apontamento para já. Não queria alongar mais. Obrigado. Susana? Obrigada, Mário. Olá, boa noite a todas e a todos. Obrigada, Sónia, por esse papel de moderação que é também exigente, e pelo ponto de partida, e Zé também pelas ideias iniciais, que acho que são uma súmula, enfim, geradora destas reflexões que estamos agora aqui a fazer. E eu traria algumas ideias já ligadas com coisas que vão ser ditas e outras questões. Uma primeira questão, e pronto, com alguma recorrência revisito esta deixa que o João Semedo nos trazia, enfim, algumas vezes, que é esta questão da economia versus o negócio, não é? Que é esta coisa de que o negócio serve alguns, serve os interesses de alguns, a economia deve servir toda a gente, não é? E portanto, quando nós estamos politicamente a defender uma determinada visão de cidade e uma economia local em que se invista e que seja profícua, etc., não estamos a defender aquilo que é a abordagem do favorecimento do negócio e precisamente desses alguns interesses de alguns. E isto faz-nos também pensar que, efetivamente, pensar a economia local é também pensar em questões do trabalho, não é? Nos direitos no trabalho na cidade e na maneira como olhamos isto na cidade e a importância que isto tem ao nível das responsabilidades das autarquias. E como dizia o Mário, e muito bem, pensar na economia e no trabalho a nível local é não só pensar sob a tutela ou sobre o que está sob a tutela da Câmara Municipal, mas também pensar nas juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm uma série de atribuições e de responsabilidades que são também elas, muitas vezes, geradoras de precariedade. Aliás, uma das coisas que o Bloco tem chamado a atenção, desde logo, é que as juntas de freguesia estão elas próprias em situação de precariedade. E enquanto órgãos de proximidade, a necessidade do reforço daquilo que é a sua capacidade de resposta orçamental é um ponto fundamental para que depois, no papel que têm numa série de dimensões que dizem respeito à vida das pessoas e outra vez numa perspectiva de proximidade, que o possam fazer, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista precisamente de soluções que promovam uma economia de nível local, enfim, sejam do ponto de vista de respostas de proximidade, perdoem-me a redundância, que fazem falta no território em que as pessoas habitam. E um exemplo daquilo que são situações de fragilidade que derivam desta tutela das juntas de freguesia, portanto, deste nível mais micro de governação, é aquilo que acontece, por exemplo, no que diz respeito ao recurso aos contratos de emprego e inserção. Em muitas das nossas juntas de freguesia aqui no Porto, onde nós temos representantes do Bloco de Esquerda, encontramos plasmado nos orçamentos e mesmo nos relatórios e contas, enfim, nos documentos que demonstram como é que, enfim, a junta vai sendo gerida, encontramos plasmados no que toca aos recursos humanos o recurso a estes contratos de emprego e inserção. E quando chamamos a atenção para isto, e para que é preciso combater isto, e fazer a nota de que este recurso é, sobretudo, no contexto das escolas, portanto, no contexto daquela resposta de apoio na escola não docente, não é? Quando nós chamamos a atenção para isto, a resposta que temos é a alternativa que temos é não ter lá ninguém. É o que nos dizem quando chamamos a atenção para isto.
E pronto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, será certamente uma opção política que determina que o recurso é este, mas também será certamente um cinto apertado, digamos, em que as juntas de freguesias estão, que poderá determinar algumas opções como estas. Outro exemplo, que aqui no Porto há uma das freguesias em que está sob a tutela há um dos territórios, sim, em que está sob a tutela da junta de freguesia, e no resto da cidade, neste momento, está sob a tutela da Câmara, que são as AECs, ou seja, as pessoas que estão a trabalhar nas atividades extracurriculares. E esta situação coloca estes trabalhadores e estas trabalhadoras, as que estão sob a tutela da junta de freguesia de Ramal, que é o caso, numa determinada situação, e as que estão sob a tutela da Câmara noutra situação, do ponto de vista daquilo que é o seu vínculo e as suas condições de trabalho. E, portanto, estou só a trazer exemplos de questões que têm sido discutidas e que demonstram aquilo que o Zé dizia no início, que é, há de facto uma responsabilidade e uma capacidade de influência a nível das autarquias, a nível municipal, no que diz respeito às questões da regulação do trabalho. Trazia mais um exemplo, que é, não há muito tempo, numa das assembleias que tivemos já em crise pandémica, uma das discussões que fizemos na Assembleia foi a questão da externalização dos serviços de segurança, simplificando, dos serviços da Câmara. Portanto, as pessoas que estão a assegurar a abertura dos espaços, etc., enfim, era criar um contrato ou um concurso para que se fizesse um contrato com uma entidade, portanto, que vai ter estas pessoas a trabalhar para si em outsourcing. O que nós defendemos é que este também é uma função, esta também é uma função que também pode estar sob a tutela, portanto, essas pessoas podem ser trabalhadores da Câmara, não é? E pronto, e mais uma vez é daquelas discussões que depois é tida, que se calhar não, porque a Câmara não tem a especialidade de, enfim, portanto, é aquilo que nós vamos defendendo. Queria trazer ainda duas questões, uma que tem a ver com aquilo que o Zé falava no final da sua intervenção, que são as questões que quando estourou, desculpem-me a expressão, a crise pandémica, vieram a público e enfim, a crise pandémica pôs a nu aquilo que são situações que já se viviam há muito tempo, mas que ficaram completamente à vista de toda a gente. Não será por acaso que as que apareceram com algum contorno mais flagrante foram as que dizem respeito à área da cultura, e estou a falar da Casa da Música e de Serralves, e quando eu digo que não será por acaso é porque sabemos que a área da cultura, do ponto de vista das condições de trabalho, é uma área em que as pessoas estão, por norma, em situação de precariedade, com vínculos frágeis ou sem vínculos, ou enfim, e, portanto, isso foi das primeiras coisas que veio ao lume, mas não só, das cantinas, que o João Pedro falava também, e outras. Mas isto para dizer que não só é verdade aquilo que o Zé dizia, de que há uma forma de fazer política na cidade e de governar a cidade que combate a precariedade e que faz com que a cidade seja livre de precariedade, como há dois níveis de responsabilidade da autarquia que nos parece que estão a ser descurados. Um deles é que a Câmara Municipal tem representação e ligação a estas fundações e, portanto, só por isso poderia exercer a sua influência no sentido de combater que isto estivesse a acontecer, de combater ou de evitar aquilo que tem sido uma luta enfim, exigente destes trabalhadores e destas trabalhadoras na cidade, mas mais do que isso, mais do que manifestar a sua solidariedade, como o Sr. Presidente da Câmara tem feito aqui e ali em algumas ocasiões, na manifestação de que o João Pedro falava das cantinas, recentemente numa manifestação em frente à Câmara de pessoas ligadas à restauração, enfim, mais do que manifestar a sua solidariedade, tal como o fez na situação, por exemplo, da TAP e do aeroporto do Porto, ou noutras situações em que escreve cartas ao Sr. Ministro em parceria, perdoem-me a expressão, com o Presidente da Câmara de Lisboa, enfim, em situações em que ele exerce toda a sua influência para fazer valer uma visão que tem, não é? Entendemos nós que seria seu papel, se não por essa ligação de que falava, essa responsabilidade que tem nas instituições em causa, seria seu papel não permitir que isto estivesse a acontecer na cidade do Porto.
e nas instituições que na cidade do Porto representam o que representam. E a última coisa que queria dizer tem a ver precisamente com a dimensão que foi sendo falada, da economia local, que concretamente, no momento em que estamos a viver, e eu concordo com o Zé, este é um momento-chave para pensarmos isto tudo. Já às vezes dizemos que já vem tarde, não é? Porque se tivéssemos começado a pensar e a estruturar isto de outra forma antes, se calhar na pandemia não tínhamos dado por nós na situação, enfim, em que estamos, mas é a situação que diz respeito, claro, ao comércio local, as notícias recentes do impacto na sustentabilidade dos comerciantes a nível local são evidentes, e seria evidente mesmo que não houvesse notícias. A mesma coisa relativamente às feiras e à repercussão da pandemia para feirantes e para famílias inteiras que se dedicam a esta atividade e que não veem, não encontram na cidade, não encontram na governação da cidade, no município, um apoio cabal àquilo que se está a viver. É evidente que o Bloco de Esquerda defende e tem defendido e defende desde logo no Parlamento, como o fazemos, aquilo que é a responsabilidade do Governo e a responsabilidade central de garantir estes apoios, mas também é evidente que a nível local há apoios a acionar, há respostas a acionar, por alguma razão o chamado saldo de gestão tão apregoado, enfim, existe e devia ser reencaminhado para dar resposta a estas situações de emergência que se vivem. E, portanto, é pensar estrategicamente aquilo que é uma visão de economia local que não ponha estas pessoas na situação em que, entretanto, se encontram, e é também pensar naquilo que, na situação concreta que estamos a viver, a autarquia deve, de facto, fazer para apoiar estes pequenos comerciantes. Termino com, nós sabemos desde o seu primeiro mandato, na altura, ainda em coligação, acordo, enfim, relação com o PS na governação da cidade, mas desde esse primeiro mandato que o Rui Moreira nos convence a todos e a todas de que esta política é a política que faz sentido, seja no que diz respeito ao turismo, seja no que diz respeito ao negócio imobiliário, enfim, é a política que faz sentido porque é o que o mercado dita. Portanto, há uma entrega ao mercado daquilo que são os desígnios da cidade no que diz respeito, e agora concretamente ao tema que estamos a falar, à sua economia local e depois ao que daí deriva do ponto de vista dos direitos do trabalho. E, portanto, esta ideia da galinha dos ovos de ouro que ele nos trouxe na altura com ar de brilhantismo, que agora se calhar já não vale muito a pena usar essa expressão, vem-nos mostrar aquilo que foi o investimento, não só nesse mandato, mas continua a ser, deste município, no que diz à promoção do investimento na cidade. É uma promoção de investimento ao nível do negócio e não uma promoção de investimento que garanta uma economia local que sirva todos e todas e o interesse da cidade. E desculpem, estendi-me um bocadinho, mas obrigada. Obrigada, Susana. Patrícia, por favor. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Eu sou educadora do Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves. Aquilo que vos vou falar aqui um bocadinho é desta situação específica da Fundação de Serralves, mas que em muitos pontos é comum aos profissionais da cultura e não só da cidade, e que penso que se podem aplicar também a essas situações. Portanto, a Fundação de Serralves, que é uma instituição cultural com financiamento público, tem 81 trabalhadores nos quadros e tem dezenas de trabalhadores precários que trabalham diariamente na Fundação. Não só no serviço educativo, no serviço de museografia, os técnicos externos das montagens de exposições, numa outra situação, através de uma empresa de outsourcing, tudo o que são trabalhadores da bilheteira, frentes de casa, assistentes de sala, serviços de limpeza, portanto, todos estes trabalhadores de alguma forma, ou diretamente com a Fundação de Serralves ou através de empresas, trabalham neste regime precário. Dentro deste conjunto todo de educadores, então, eu faço parte deste grupo de 21 educadores do museu, que foram reconhecidos pela ACT como falsos recibos verdes.
A administração da Fundação de Serralves recusou-se a regularizar esta situação. Os processos avançaram, entretanto, para o Ministério Público, mas para além desta questão legal, nós sempre defendemos que há questões éticas de responsabilidade social que a Fundação tem a obrigação de cumprir, também por ter financiamento público e por ter este peso, esta missão que tem na cidade e no país. Dentro do trabalho que fazemos na Fundação, sabemos que o serviço educativo é fundamental na persecução da missão desta instituição. Somos nós que fazemos a ligação entre os artistas e o público, somos nós que reforçamos e criamos e reforçamos diariamente os laços com a comunidade, cada vez menos por uma estratégia da Fundação que se tem centrado mais num público essencialmente de turistas, voltando muitas vezes as costas à cidade e à comunidade mais próxima e que podia frequentar mais recorrentemente esta instituição. Nós sempre procuramos, diariamente no nosso trabalho dentro do serviço educativo e com o museu, reforçar estas ligações às escolas, às instituições sociais, aos centros de necessidades especiais, às prisões, portanto todos estes projetos que trazem as pessoas para dentro do museu ou que levam o museu para fora destas paredes são feitos pelos educadores, e temos muito orgulho nesse trabalho. E por isso trabalhamos até este momento em situações que são precárias e que se tornaram insustentáveis com este contexto da pandemia. A partir do dia 13 de março, quando a Fundação de Serralves encerrou as suas portas, nós fomos simplesmente dispensados sem qualquer perspectiva de uma estratégia para retomar o trabalho. E neste momento é essa situação que continua. O serviço educativo do museu continua a ter muito poucas atividades por escolha da Fundação de Serralves, porque outros serviços de Serralves já retomaram as suas atividades, têm tido lotação esgotada, também reduzida obviamente pelas condicionantes da pandemia, mas ainda assim têm tido sempre público em todas as suas atividades. As atividades do serviço educativo do museu não acontecem por escolha da Fundação, por não querer voltar a chamar estes educadores, que continuam este processo de denúncia das situações em que desenvolvem o seu trabalho. Portanto, neste momento o que queria dizer é que continuamos sem ter qualquer vislumbre de uma estratégia para o regresso à atividade, visitei há pouco o museu por uma situação profissional com outra instituição e o museu parece um navio fantasma, é um museu vazio, quer dizer, tem as exposições mas não tem pessoas, é um museu que está de costas voltadas para a sua comunidade e para a sua cidade, e que nós insistimos desde este momento da pandemia que era o momento de se recentrar e de voltar a criar estas ligações de proximidade com os habitantes da cidade e com a comunidade mais próxima. Esperamos que ainda vamos a tempo e que o museu repense a sua estratégia para que o possa fazer rapidamente. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Foi muito importante esta partilha da experiência na primeira pessoa. Ora, acho que não temos mais inscrições, portanto, acho que aqui foram retiradas realmente intervenções muito importantes e muito sólidas sobre o Porto, sobre o trabalho, nomeadamente a questão que o João Pedro levanta, que é o pôr às claras as consequências da pandemia e associado a uma monocultura do turismo e o desemprego que isso causou, questão do outsourcing, uma série de coisas, portanto, parece muito importante. Eu vou passar então ao Soeiro, ao Zé, para que o Zé faça a sua intervenção, por favor. Na verdade, acho que não tenho muito a acrescentar, porque os problemas foram sendo identificados e penso que temos instrumentos para podermos olhar para a realidade específica da cidade do Porto e perceber como é que intervimos a este nível.
Acho que ainda temos mais trabalho para fazer. Acho que seria muito útil se nós pudéssemos ter uma identificação ainda mais extensiva, digamos assim, por um lado, os focos de precariedade têm alguma relação com a autarquia, foram aqui identificados alguns. As juntas de freguesia, de facto, têm pouco poder, mas também continuam a ter alguns funcionários e também também poderiam eventualmente ter, isso também implicaria rever a própria lei da segurança social e o modo como os acordos de cooperação se fazem, porque já houve no passado um papel muito mais ativo das juntas, por exemplo, nos equipamentos sociais. Este debate até houve no centro histórico, quando deixou de ser possível a segurança social financiar diretamente as autarquias para a organização, a provisão de respostas sociais. Eu acho que aí também, ou seja, no debate que nós temos que fazer sobre que economia e que cidade queremos, penso que talvez seja também de introduzir essa dimensão. De resto, já muito, pronto, enfim, acho que foram sendo ditas muitas coisas que eu subscrevo e que, em relação às quais não acrescentaria muito. Eu diria apenas só, em comentário ao que o João Pedro disse, que me parece que é uma má desculpa a ideia de que a autarquia não pode incluir cláusulas anti-precariedade nos cadernos de encargos. Claro que o caderno de encargos não substitui o contrato coletivo, não é o caderno de encargos que vai estabelecer quais são as categorias profissionais, os vencimentos e tudo isso. Mas o caderno de encargos pode definir qual é o serviço que está a contratar e como é que quer que esse serviço seja prestado. Desde logo, por exemplo, uma coisa que não é irrelevante, dizer quantas pessoas é que precisa, o caderno de encargos pode já em si mesmo dizer quantas pessoas é que precisa para o cumprimento daquele serviço. Porque quanto mais isso ficar na mão das empresas, mais uma dinâmica de dumping se gera e mais ganham as empresas que pagam menos e que puxam as condições laborais para baixo. Pronto, e acho que aí realmente, para além dessa questão dos cadernos de encargos, acho que devíamos começar a colocar mesmo na agenda a questão da internalização e fazer um pouco um levantamento na cidade do Porto daquilo que é financiado pela autarquia e poderia ser internalizado, regularizado e começar a estabelecer um diálogo mais sistemático com esses grupos de trabalhadores e com esses serviços. E pronto, na verdade acho que não tenho muito mais a acrescentar e acho que é muito útil nós irmos fazendo este caminho, este diagnóstico e irmos cozendo as várias questões, porque no fundo, quando nós aqui estamos a falar de economia e de trabalho, isto também vai ligar com as questões da pobreza assalariada, da pobreza associada à precariedade, do trabalho e do emprego que é preciso criar na área do apoio social, o que tem também a ver com o modelo de cidade, com os serviços públicos, com a educação, com o trabalho que poderia ser feito nas escolas, também para lá das questões estritamente educativas, e portanto acho que o desafio que fica para quem está a promover estas conversas é depois pegar nestas informações, nestes testemunhos, nestes relatos e procurar integrar isto tudo, e acho que é um desafio muito interessante e portanto desejo-vos muito bom trabalho. Obrigada, Soeiro. Só recordar que a próxima iniciativa será acerca de políticas culturais, no dia 28, às 17h30, também. Sintam-se à vontade de participar, como é óbvio. Agradecer a todos pelos contributos e pela discussão. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.